Sadashivasamarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param. Om. Shanti 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 Om, Namastê. Welcome, bem-vindos. Dando continuidade, nosso segundo segmento de classe ou satsang de domingo, dia 19/10/2025. Então, nós estamos agora entrando num verso, né, no qual é muito relevante, se torna relevante, né, a análise em paralelo, né, entre o estado do sonho e o estado de vigília. Porque a gente ouve por aí, não, essa vida, né, essa vida do estado dos sonhos é um sonho, não é real, é um sonho, é uma ilusão, né? Mas raramente as pessoas elaboram sobre este conceito, tá? Então, nós vamos elaborar aqui, dentro da ótica do Vedanta, né, através daquilo que é possível, né, que são as analogias, né? Somente então a gente pode compreender, né, o que significa realmente o despertar, assim por dizer, espiritual, tá? Então, são dois conceitos que precisam ser obtidos cuidadosamente. Um deles é o conceito de que o indivíduo ele se ilumina, tá? Então existe a galera do iluminismo, isso e aquilo que é tudo sobre conhecimentos. E a maioria desses conhecimentos são cheios de defeitos, porque eu tenho estudado um pouco tudo isso, tenho me interessado por tudo isso. Então eu vejo um monte de defeitos nesses campos de conhecimentos ocultos, etc. Mas a iluminação significa que alguma coisa estava apagada e de repente acendeu, tá? Então, o Vedanta diz que a consciência é aquilo jamais não presente e jamais desligada, porque é a consciência que brilha no intelecto humano, né, produzindo a consciência humana. Então, essa consciência humana ela está sempre acesa. Então, não é questão de se iluminar, mas é questão de remover as impurezas que obscuram a luz da consciência humana de tal modo que ela possa compreender que ela sempre foi iluminada, ela não é iluminada nem desiluminada, ela é a luz da consciência. Então, é a remoção dessas impurezas, a remoção dessa ignorância, dá a impressão ao indivíduo que o indivíduo se iluminou. O Vedanta vem, sim, tudo bem, é uma construção válida, mas não imagine que a consciência antes estivesse não presente ou se estivesse apagada, ela estava brilhando como uma consciência humana sob o efeito de muita ignorância a respeito da real natureza da realidade. Tá? Então, os Upanishads, um corpo de conhecimento que vai abordar essa ignorância, vai dissipar essa ignorância, aí essa consciência humana, ela brilha, né, com Sattva Guna, ela brilha com pureza, né, e clareza, e ela vê claramente que a sua natureza é a luz que nunca esteve apagada, mas esteve obscurecida devido a muitas impurezas, muitas ignorâncias, ok? Então, este é um conceito, a iluminação. O outro conceito é o despertar. A gente vai abordar principalmente o despertar em analogia com o estado do sonho e o indivíduo, quando ele desperta, ele se torna o desperto, né? Então, nós vamos ver tudo isso, né, como um paralelo em analogia. E o despertar também é um conceito que aqui e ali, em alguma das nossas escrituras, também é dito ser um adyaropa que mais tarde precisa ser removido como a pavada. Por quê? Porque a consciência, ela não jamais está sujeita a um apagão, né? Ela jamais se apaga e ela jamais entra no estado de inconsciência, porque a natureza da consciência é consciência, tá? Então, não existe a questão de realmente da consciência se iluminar ou dela despertar, ela é sempre desperta, né? Ela é sempre desperta. Ocorre que o indivíduo, ele fica preso, né? Nessa percepção equivocada do universo de si mesmo,
Isso é semelhante à experiência do sonhador, que, embora ele seja o desperto, sonhando de modo confortável nos lençóis de seda da sua casa, no seu quarto, com ar-condicionado, ele está lá, mas de repente ele tem um sonho de medos e de pavor e ele tem um pesadelo, né? Então ele, tendo sido ocultado a ele a sua natureza como desperto, ele sofre a experiência do sonho, né? Então, o despertar do sonho, que é uma identificação com o corpo do sonhador, interagindo no mundo do sonho, o mundo do sonho, o agente, o corpo do sonhador, denominado tecnicamente no Vedanta como Taijasa, tá? Então, este corpo do sonhador interagindo no mundo dos sonhos, ele vai experimentar o que quer que tenha sido projetado neste mundo dos sonhos, tá? Então, quando ele desperta, quando ele acorda, né, deste sonho, a primeira coisa que ele diz é: ainda bem, tudo era somente um sonho, né? Então, foi um sonho tão intenso que eu suei muito, né? Algumas pessoas podem dizer: foi tão intenso que eu acabei fazendo xixi na cama, né? Mas ainda bem que foi um sonho, né? Ainda bem que foi um sonho. Então, esse despertar, ele causa grande satisfação e alívio no caso de sonhos que sejam mais de natureza pesadelo, né? Naturalmente, aí existem alguns sonhos. Eu tô tendo um sonho maravilhoso. Eu tive um sonho tão legal esses dias. Eu estava dando satsang para alguns de vocês, tentando revelar para vocês o modo qual essa consciência ela se reflete o tempo todo na experiência, né? Eu estava tentando ilustrar fisicamente, pessoalmente, uma pessoa. Tá vendo que essa consciência? Eu estava expondo tudo isso. Aí eu acordei dando satsang. Então, de vez em quando, nós temos alguns sonhos que são sonhos bacanas, né? E tem sonhos de prazeres sensuais, prazeres de comida, né? Os sensuais são os mais comuns, né? Ou de romance, que a pessoa, eu não queria acordar, eu encontrei o amor da minha vida, finalmente, né? Eu já estou com 46, eu estou querendo achar o amor da minha vida, já estou com 50, né? Então, tem sonhos que são também, produzem muita satisfação e prazer, né? Então, nas nossas escrituras, essa paralelo, essa analogia entre o despertar do sonho é apresentada para ilustrar o despertar espiritual, que nada mais é do que uma transferência do senso de identidade do fazedor, do corpo, mente, sentidos fazedor, para a consciência, o purusha, o princípio testemunha que ilumina e revela, né? Então, essa transferência ela é vista como o despertar, do mesmo modo que a identidade do sonhador, ela no momento que o sonho, né, a gente diz que é o desperto que projeta isso. Isso em analogia tudo bem, mas toda analogia tem alguns defeitos. A gente não sabe como fazer isso. É Maheshwara que faz essa projeção para a gente, né? Mas aí o sonhador está lá. Aí o sonho apaga por um motivo ou outro, tá? E aí o que que ocorre? Imediatamente ocorre uma transferência de identidade. A alma individual, que anteriormente estava identificada com o sonhador transacionando no mundo dos sonhos, imediatamente ela transfere a sua identidade para o desperto, tá? Então, essa transferência de identidade, ela ocorre através dos três estados. A gente abandona a nossa identidade com o sonhador e a gente volta à experiência do desperto, ou melhor dizendo, a gente volta, dizem que a gente sempre passa pela experiência do sono profundo. Então, se você estava sonhando, é dito que você transfere a sua identidade do sonhador para o adormecido e depois do adormecido para o desperto. Assim dizem, né, que você sempre tem que passar pelo. Dizem as escrituras, tá? As escrituras dizem isso. Mas o fato aqui é que tudo isso se refere a uma transferência de senso de identificação com um corpo ou outro corpo, ok? Então, tudo isso é uma forma de despertar ou abandonar a identificação
com um determinado corpo, interagindo num determinado mundo e assumindo um outro corpo, interagindo com outro tipo de loca, um outro tipo de mundo, o mundo dos sonhos, o mundo do desperto, o mundo do adormecido, né? Imagine que eu estou transacionando num sonho, eu estou identificado com o corpo do sonho e eu sinto medo, né? Eu estou limitado dentro do sonho, dentro do espaço do sonho. Eu vejo muitas coisas e ali eu estou totalmente sujeito aos meus gostos e desgostos, meus quereres e não quereres. E tudo aquilo que eu não gosto, tudo aquilo que é adverso, que é em não conformidade com o nosso querer haver ou querer evitar, me assusta, me terroriza, né? Então a gente, tanto no estado de vigília quanto no estado dos sonhos, nós somos operados por os nossos quereres e não quereres, gostos e desgostos. E, inevitavelmente, isso causa sofrimento, porque sempre que nós experimentamos aquilo que nós não queremos, nós experimentamos perturbação mental, emocional, psicológica, tá? E essas perturbações causam desconforto e comprometem a nossa capacidade de discriminação para compreender tudo isso, compreender esse mecanismo e compreender realmente que eu sou sátia. Todas essas projeções ocorrem no âmbito de mídia. Então é isso. No sonho eu estou experimentando, eu sou vítima do meu raga de vexa, gosto e desgosto, eu estou correndo para lá, correndo para cá, fazendo a mesma coisa no estado de vigília, tentando controlar minha experiência, né? Tentando evitar o que eu não gosto e correndo para ver se eu obtenho os objetos de desejo. Isso é para dizer que existem similaridades, a ignorância é a mesma, por outro lado, eu sou uma vítima, né, eu sou uma projeção, eu fui projetado como sonhador dentro deste mundo do sonhador, eu vivo dentro do mundo dos sonhos. Eu sou uma criatura que foi projetada dentro do mundo dos sonhos. Mas aí, no momento que eu acordo, o que eu realizo, né? Eu realizo que não, o eu que eu sou não estava limitado dentro do mundo dos sonhos. O eu que eu sou, né, projetou esse mundo dos sonhos, né? Aí que a gente tem que compreender isso com calma. Esse eu que eu sou projetou esse mundo dos sonhos. Porque o mundo dos sonhos é uma projeção dos nossos medos e desejos, tá? Das nossas vássanas mais latentes, tá? Então, nós podemos dizer, não, eu, sem saber como eu faço isso, né? A gente pode dizer assim, não, eu comi bem, mas eu fiz uma digestão maravilhosa, né? Mas será que você fez a digestão mesmo? Você sabe fazer a sua digestão? Não, né? Essa inteligência suprema que sustenta os nossos corpos, entende? Tudo faz a digestão por nós. Mas a gente assume, a gente inadvertidamente, a gente se apropria, dizendo que eu faço isso e aquilo, esquecendo que Shwara está fazendo tudo isso. Então, esse mundo dos sonhos é projetado por esta energia chamada Nidra Shakti, o poder de Maya, né? Faz isso para a gente, mas ela não consegue fazer isso se nós não estivermos lá com vasanas latentes, buscando, né, uma válvula de escape. Você sabe quando você cozinha o feijão na panela de pressão, chega um ponto que a pressão aumenta, aí tem a válvula que, né, ela simplesmente liberta a pressão. Quando o nosso corpo causal está densamente, né, povoado por vasanas latentes, né, isso ocorre. Agora eu vou citar uma outra coisa que aconteceu comigo no meu processo, na época lá da Índia, em associação com o primeiro guru, que eu não posso citar o nome, né? Passou um período lá que eu tinha tanta coisa que estava acontecendo a nível mental, emocional, psicológico, né? Que eu não aguentava mais ir para a cama de noite porque era uma explosão de sonhos reveladores, mas extremamente exaustivos, entendeu? Que acabava com o meu nível de energia, era uma explosão, era como se tivesse
tudo aquilo que estava, né, cozinhando lá dentro tivesse chegado a um ponto de ebulição, aí a pressão estava projetando tudo isso durante a noite, tá? Então foi aquele período que eu acabei procurando uma pessoa que me indicaram que era uma pessoa com poderes psíquicos para mim, para me ajudar a entender essa explosão de experiências, de sonhos que estavam ocorrendo, né, persistentemente toda noite, né, causando muito cansaço físico, ao desperto também, tá? Porque de manhã eu estava destruído, né? Que é um outro tema, né? Que eu vou abordar aqui também. Então, no momento que eu acordo, eu me dou conta que não, eu não sou uma entidade dentro do mundo dos sonhos, mas eu não sou um efeito dentro do mundo dos sonhos, eu sou a causa do sonho, eu sou aquele que projetou os sonhos através desse poder de Maya e Shwara, né? Eu não sou parte integrante deste mundo dos sonhos, eu sou o projetor, eu sou aquele que projeta. Ishwara Maya me dá um projetor, esse Nidra Shakti, através dele eu falo, obrigado, Ishwara, estava precisando, eu estou aqui cheio de projeção, a casa está cheia e eu tenho que liberar essas coisas, né? Essas energias. Então, tudo isso é jogado para fora no mundo dos sonhos e eu me dou conta que não, foi eu que projetei tudo isso. Eu não sou o projetado no mundo dos sonhos, eu sou o desperto que projeta tudo isso. Eu projeto as montanhas, os seres vivos, as árvores, os animais. É como se tudo isso existisse já dentro de mim. Eu, o desperto, sou o criador do mundo dos sonhos. Então, esta é a conclusão. Eu não sou uma vítima, eu não sou um participante no mundo dos sonhos. Quando eu acordo, eu me dou conta que eu sou o criador dos mundos dos sonhos, porque em realidade eu não sou o sonhador, eu sou o desperto. Ok? É uma reversão importante. A criatura, ela se dá conta de não ser uma criatura dentro daquela subordem de realidade, mas ser o criador daquela subordem de realidade. Tá? É uma mudança radical, é uma conversão importante. E ela ocorreu como? Assim, ó. Você saiu de uma identificação com o sonhador, você assumiu a sua identificação como desperto, e como, né, um clicar dos dedos, você simplesmente despertou, se libertou daquela identificação do sonhador para assumir a sua identificação do desperto, aquele que projeta o mundo dos sonhos e o personagem sonhador. A criatura dentro do sonho se dá conta de ser o criador do sonho. Eu, o desperto, sou o criador do sonho. Eu não somente estou projetando esse sonho, eu, o desperto, as minhas vássaras, mas eu tenho um poder que eu obtenho emprestado de Maya, Nidra Shakti, que eu projeto e sustento tudo isso, né? Eu projeto, eu sustento este mundo, né? E eu também coloco fim a esse mundo dos sonhos. Então, eu sou um criador completo, eu projeto, sustento e eu coloco fim a essas projeções, né? Eu, como o desperto, né? Eu sou a causa da criação, a causa da sustentação, e aqui o Swami não diz, mas a gente pode inferir também, eu também sou a causa do fim, né, da resolução de tudo isso. Eu vou resolver esse mundo dos sonhos, o personagem do sonhador, as montanhas, os tigres, as pessoas, eu vou resolver ela na minha natureza desperta, é o fim do mundo dos sonhos. Eu projeto, eu sustento e eu reciclo, eu resolvo tudo de volta na minha real natureza, eu desperto. Mas será que a real natureza do sonhador é o desperto? Ou será que a natureza, a real natureza do sonhador é algo antes ou além do desperto, assim por dizer? Não apenas o mundo dos sonhos, até mesmo o tempo, o espaço, tudo dentro é engolido quando eu simplesmente me resolvo no meu desperto, né? Tudo existe dentro de mim,
a mente do desperto. Eu não sou um produto dentro do mundo dos sonhos, mas eu sou a causa do mundo dos sonhos e do sonhador. Então, a gente não tem nenhuma dificuldade de seguir a lógica como apresentada aqui e concordar com grande satisfação de que o mundo dos sonhos é uma projeção aparente, né? É uma projeção aparente, ela ocorre através da minha mente. Eu não sei exatamente o porquê. Ishvara, ele simplesmente ele faz tudo, ele, ele simplesmente sustenta, ele mantém o nosso corpo, mente e sentidos, nossos sistemas fisiológicos, né? Ele faz tudo por nós. E ele faz também essa projeção do mundo do sonho e do mundo do adormecido. Então a gente concorda, assim, não era real, era simplesmente uma projeção, era um sonho, era uma ilusão. Ilusão é aquilo, eu assumo uma coisa como realidade, enquanto que ela não é uma realidade, mas uma projeção aparente e temporária. Vedanta diz que este mundo Vyavahara, que este mundo físico material também é uma projeção, também é uma ilusão, também é um sonho. E assim como eu converti a minha identidade, como eu transferi a minha identidade da criatura que sonha para a criatura desperta, eu preciso compreender esses ensinamentos para transferir a minha identidade do desperto vivendo neste mundo físico material para a minha real natureza. Essa conversão é o que nós chamamos libertação, o que nós chamamos de moksha. Eu preciso deixar de ser a criatura no mundo do desperto para me tornar o criador real deste mundo. Então, o mundo desperto, né? Ele, o Jivatma, como desperto, ele não é simplesmente uma entidade presa que vive dentro do âmbito desse mundo desperto, mas ele é o próprio criador deste mundo do desperto, tá? Então, esta é a conclusão final. Você vai conseguir isso na medida que você transfere a sua identificação, do mesmo modo que você transferiu a sua identificação do corpo do sonhador para o corpo do desperto, você precisa transferir a sua identificação do corpo do desperto para a consciência sem corpo, tá? Para a consciência a carta. A consciência que ilumina e revela os três estados, como nós vimos no Mandukya Karika, a consciência Turiya. Isso é obtido através da desidentificação do corpo físico. Nós já fizemos isso no caso do sonhador, que se transferiu para o desperto, e agora o Swami apresenta um segundo nível de despertar, que é despertar para o eu superior. Antes, eu despertei do eu sonhador para o eu desperto. O eu desperto, desperto significa despertar, né? Eu transferi a minha identidade para o eu desperto e agora eu preciso transferir a minha identidade para a minha natureza superior, que aqui é colocado como um despertar. Vou me tornar o desperto superior, tá? Como se eu acordasse para a minha natureza superior. Eu me torno um desperto superior, assim por dizer. Como é que eu vou aceitar e reivindicar que eu sou este princípio consciência que ilumina e revela os três estados, e essa consciência é a minha natureza superior? Eu sou o real desperto, assim por dizer, em palavras melhores, mais adequadas, eu sou o real visor, o real vidente para aqueles de nós que estudamos o Drig Driksha Viveka. A propósito, Betânia, nós precisamos de iniciar o nosso grupo doadores para começar a postar esses cursos, tá? Vamos ver se essa semana a gente organiza isso, tá? Então, como que eu faço isso? Eu tenho que reivindicar isso. E eu tenho que identificar que eu sou o desperto, eu sou a causa original de tudo isso, e essa causa original, quem é essa causa original? Não é meu corpo, não é minha mente,
é a consciência universal, não dual, a real natureza desta minha consciência humana, da minha mente, do meu corpo-mente. Do mesmo modo que eu criei um corpo, um mundo dos sonhos durante o sonho, aqui também eu obtenho este corpo que é criado por mim através do poder de Maya, mas na verdade eu sou o vidente, o visor, o desperto superior, o desperto original, que é chamado de princípio consciência, né? A carta e a bokta, não experiencial. Eu criei este mundo junto, dentro do âmbito do espaço-tempo, eu sustento e eu finalmente eu destruo, resolvo tudo em quê? Em quem? Em mim mesmo. Tudo se resolve em mim mesmo. Tudo surge em mim e tudo se resolve em mim, mas nós precisamos ter muita atenção a respeito deste mim, deste eu mesmo. Este eu mesmo precisa ser muito bem compreendido para que a gente não transfira os atributos do corpo, mente e sentidos para esse eu mesmo, para este eu, este mim. Isto é muito bem revelado no mantra, num dos versos do Kaivalya Upanishad, que a propósito é o texto que nós faremos neste carnaval próximo. Somente de mim tudo nasce, em mim tudo se estabelece, em mim tudo se dissolve. Eu sou aquele Brahman não dual. Eu sou essa consciência, existência, a única realidade. Somente em mim tudo surge, somente em mim tudo se estabelece e é mantido, e somente em mim tudo se resolve de volta em quem? Em mim. Eu sou este Brahman não dual. Então, o indivíduo que é o desperta, como é que se diz? O despertar espiritual, o indivíduo desperto espiritualmente, assim por dizer, somente ele é capaz de fazer essa declaração, Aham Brahmasmi. Ele vai simplesmente dizer: eu não sou o sonhador, eu não sou o adormecido e eu não sou a entidade Vishwa que interage no mundo, no universo, nesta ordem física material, né? Eu sou a luz da consciência que ilumina os três mundos e as três entidades transacionando no mundo e os conhecimentos e experiências obtidas em cada um desses mundos. Eu, a consciência, sei do Ananda Maya Kosha experimentado pelo Pranya Jiva, o sonhador adormecido. Eu conheço as experiências de prazeres e dores do Taijasa, que é o sonhador, né? Experimentando as suas projeções de prazeres e dores, né? E eu também ilumino, né? E crio, ilumino, sustento o desperto experimentando este mundo, que nada mais é do que um condicionamento de seus raga-dveshas, seus quereres e não quereres, né? Então, para que a gente possa fazer eu sou esse Brahman não dual, você precisa compreender que você é a luz que ilumina e revela os três estados, as cinco bainhas, e todos os ensinamentos do Vedanta, eles têm, servem o propósito de permitir a cada um de nós de compreender claramente, firmemente, a nossa real natureza como a luz que jamais se apaga, a luz que jamais é adormecida, mas aparece como apagada e acesa, adormecida ou desperta, dependendo do nível de ignorância operando nesta mente. Você entende, Márcia? Por isso é muito profundo. São satsangs que eu sugiro devam ser revistos, estudados com muita calma, tá? O desperto é capaz de fazer essa declaração em relação ao sonho. Eu crio o sonho, eu sou livre e independente do sonho. O Yanni é aquele capaz de fazer essa mesma declaração a respeito do mundo físico-material e do seu corpo físico em relação a esta criação vyavahárika, esta criação física-material. O Yanni é capaz de dizer isso, né? Eu simplesmente sou aquilo no qual tudo isso é projetado, ou eu sou aquilo no qual tudo isso se reflete, né?
Tudo se resolve em mim quando essa projeção cessa, né? Tudo é mantido por mim através do poder do meu poderoso Exuara, né? Tudo isso é mantido por mim através da inteligência suprema de Exuara, de Maya Exuara. Então, eu sou a causa da projeção, sustentação e manutenção. Então, para dizer isso do ponto de vista da criação física material, esse conhecimento ele não deve simplesmente ser embasado na experiência sensorial, porque nós temos uma experiência sensorial do sonho profundo, do adormecido, e nós temos uma experiência sensorial do mundo dos sonhos, do sonhador e do sonhador. A gente não tem uma experiência sensorial do, da consciência, porque a consciência não é uma entidade experienciadora, ela não pode ser conhecida objetivamente, ela não é também uma entidade que experiencia nada, porque ela não existe no âmbito do espaço-tempo da dualidade, né? Então, se a gente quiser, não, existe uma experiência, a consciência experiencia a si mesmo, tá? Então, isso aí é um esticar um conceito do fato, né, de que a consciência simplesmente não experiencia nada, muito embora as experiências ocorram para a consciência e qual seria o modo a consciência experiencia a si mesma? Quem pode me dar essa resposta? Só existe a consciência, professor. Sim. A consciência, sendo a única realidade, e dentro dela ocorrem algumas experiências, né? As experiências são jivatmas, né? Experienciando a dualidade, experienciando a si e os outros objetos, a experiência existe. Como é que nós podemos dizer que a consciência é a única realidade, né? Como é que a gente pode fazer sentido nessa afirmação que toda experiência é uma experiência da consciência? É porque a consciência, quando ela se manifesta como a consciência humana, e quando essa consciência humana ela se dá conta de que ela é a consciência não dual universal, aí a experiência do ponto de vista do Yanni é uma experiência da consciência experimentando a si mesma, tá? Porque a experiência, muito embora seja a respeito das sobreposições dos gunas, do Prakriti de Maya na consciência, que fundamentalmente é a consciência, mas ainda assim essa experiência, ela é vista pelo Yanni como eu estou experimentando Brahman, porque como disse a Betânia, só existe Brahman. Ah, mas você está experimentando o mundo de nomes, formas e atributos? Sim, mas eu vejo através de tudo isso, eu só estou experimentando Brahman. É por isso que eu experimento uma forma de bem-aventurança, porque eu não fico preso nos namarupas. Se eu estiver vendo e experimentando os namarupas, imediatamente meus ragadvesha vão ser ativados, meus gostos e desgostos vão ser ativados, né? Então, somente o desperto é capaz de fazer esta declaração com total convicção. O Yanni é capaz de fazer em relação a esta criação. Então, tudo nasce de mim, eu sou a consciência, através do poder de Maya, esta ordem é projetada, né? Eu não sou esse corpo físico experimentando a dor do samsara, os prazeres e dores. O corpo foi criado a partir de mim, através do poder de Maya, mas eu sou o princípio consciência, sem a qual não existe criação. Portanto, eu, agora, este Vedantino, hoje, né, tenho o potencial de finalmente reivindicar com total convicção a minha glória como esta consciência, o único princípio criador realmente, sem o qual não existe criação. Eu não sou um efeito, mas eu sou a causa desta ordem aparente. Eu sou a causa, a origem desta projeção aparente. Eu não sou um Karyan, um efeito, mas eu sou o Karana, a causa. Eu sou a causa sem causa deste universo. São afirmações que o indivíduo bem estabelecido no autoconhecimento não tem nenhum problema de contemplar e de reivindicar e dizer assim, é isso mesmo, tá? Eu não sou uma criatura mortal, mas eu sou o Criador imortal. Krishna diz então, e somente então, você será capaz de reivindicar o Aham Brahmasmi de tal modo que você seja transformado por esse. Ok?
Esses versos são profundos, são maravilhosos, etc, etc. Eu quero abrir um parênteses aqui para falar uma coisa. No campo, no mundo, no universo do sonho, você está acompanhando tudo isso, Márcia? É meio profundo, meio difícil, né? Mas você está pegando o fio da meada, né? O Fabrício, eu acho que ele foi dormir. E, Foi não, tô escutando. ok. Então, eu acho importante que vocês permaneçam, né, fazendo um esforço, porque isso é um nididhyasana profundo, tá? Que as sementinhas de clareza e convicção vão se estabelecendo, tá? Eu quero abrir um outro parênteses aqui a respeito disso, dizendo: se o mundo dos sonhos é criado pela mente do desperto, né? E eu falo, eu sou o criador do mundo dos sonhos, então eu não tenho nenhum problema de assumir que eu sou o criador dos mundos dos sonhos, mas assumir que eu sou o criador do mundo físico, material, do estado de vigília, é impossível para mim assumir isso, a menos que eu compreenda que eu não posso dizer que eu sou o Ishvara, o criador, porque eu não tenho aquele poder, aquele conhecimento, né? E eu não tenho nem mesmo a condição de afirmar eu sou a consciência real natureza do Criador Ishvara, Saguna. Por quê? Porque eu não cheguei lá ainda, tá? Por exemplo. Ou as pessoas que são raros indivíduos como nós que entramos em contato com esses ensinamentos. A maioria das pessoas não tem nem ideia do que seja espiritualidade de verdade. Eu estou dizendo a vocês, eu fico vendo as coisas. Eu fiz um abonamento do YouTube Prime e eu comecei a mergulhar no mundo do esoterismo dessas escolas. Eu fico fascinado por tudo isso e, ao mesmo tempo, eu fico me dando conta assim, meu Deus, quanto mal entendido, mas quanta confusão, quanta psicologia, quanta filosofia que não produz nenhuma clareza e transformação. Aí eu me dou conta do que esse processo vedântico faz ao intelecto humano dedicado a este conhecimento. Porque, sem nenhuma vaidade, eu vejo o quanto essa visão vedântica, que não é minha, eu fui obtida através da associação com as escrituras e o guru, é superior a todas essas outras visões, entendeu? Então, a gente desenvolve uma capacidade, né, de brilhantismo intelectual, cognitivo, de compreensão, que vai se expandindo rapidamente através da associação com as escrituras e o guru. Tá? Então, esse é um parêntese dentro do parêntese. O parêntese que eu estou querendo apresentar aqui, o primeiro parêntese, é que quem que cria isso? Né? Porque o mundo dos sonhos é fácil para mim aceitar que eu projetei isso a partir das minhas impressões mentais, né? Mas este mundo físico material, quem é que projeta isso, né? Eu sei que eu não tenho poder de projetar isso. Eu mal sei fazer a minha própria digestão, né? Então, quem é que projeta isso? Então, eu vou dizer assim, não, esse é o criador Ishvara, o Saguna Ishvara, tudo bem. Mas quando as escrituras dizem que você cria isso, ela diz somente caso você tenha compreendido a sua real natureza como Satya, né? Que é simplesmente a consciência, a única realidade. Porque, embora a consciência seja a karta e a bhokta, somente a partir dela qualquer criação aparente pode surgir. Então, as criações são todas elas aparentes e elas requerem a presença da consciência, a nossa real identidade. Então, nós podemos dizer, eu crio tudo isso. E a dificuldade do Jiva de aceitar isso é, primeiro, porque ele não compreendeu a sutileza e a profundidade dessa afirmação. Segundo, que fica aquela dúvida na mente das pessoas. Eu sei que eu não criei isso, eu sei que isso é a criação de um Deus Saguna, né? Mas aí a coceirinha, assim, o mundo dos sonhos é fácil para mim compreender que eu projetei ele, mas como é que Ishvara projeta esta ordem vyavahárika? Como é que Ishvara, Maheshwara projeta este cosmos físico material, né? Porque eu preciso, e é inevitável essa questão, tá? Como é que tudo isso é projetado? As escrituras dizem que a gente nunca vai saber exatamente, mas a gente pode abordar esse tema dizendo que toda essa projeção é uma projeção produzida através do
corpo de vasanas macrocósmico. Então, são todas as vasanas de todos os seres vivos, principalmente os seres humanos, entendeu? Que produzem o material, né, essas energias sutis, que permitem a Maheshwara sustentar esta ordem aparente física material, que se manifesta em diversas dimensões, inclusive essa quarta dimensão, que é a física material. Tá? Então, de um certo modo, nós, os Jiva-Atmas, nós também estamos contribuindo para a projeção e sustentação desta ordem física material. Mas a liberdade está na compreensão final de que, embora Maheshwara, através da contribuição de cada Jiva-Atma, esteja ali, né, projetando, sustentando e resolvendo tudo isso de volta, né, em mim mesmo, né, apesar de Maheshwara, eu sou um co-criador de tudo isso, porque as minhas vasanas estão sendo jogadas no campo das vasanas, né, no macro, de tal modo que Ishwara, mais estejam reatualizando esse campo de acordo com a natureza das vasanas universais macrocósmicas, né? Mas a libertação, ela depende da compreensão daquilo que é a real natureza do desperto, que é aquilo que é mais sutil do sutil, né? Que é simplesmente a consciência, sem a qual nenhuma criação ocorre. Tá? Então, dentro do âmbito da criação, o Jiva é co-criador porque ele fornece os seus desejos, as suas vontades, as suas preferências. Ishvara coloca tudo aquilo no sistema, aí vai dizendo, ok, você vai obter alguns bons resultados, alguns maus resultados, a vida é simplesmente experiência de Punya Papa, e por aí vai, né? Mas para reivindicar a Ram Brahmasmi, a gente precisa compreender aquilo que é o mais sutil, mais profundo a respeito desses ensinamentos, que são os ensinamentos que apontam para a real identidade do desperto como pura consciência, existência, aquilo sem o qual nenhuma projeção aparente pode ocorrer. Tá? Tudo precisa ser abençoado por esta consciência, existência, que é a Nirguna Deus, que é o Deus real. E aí o Jiva pode até dizer, não, eu sou Deus. E essa é uma outra afirmação perigosa. A gente sabe, nós Vedantinos sabemos que o Jiva jamais pode dizer, eu sou Saguna Deus, mas o Vedantino pode dizer, eu sou Nirguna Deus, no sentido de que a minha natureza é idêntica à natureza de Nirguna Deus. Eu sou o Atma universal, o Atma não dual, o Atma, o ser um sem o segundo. Portanto, eu sou de natureza Nirguna Deus. Tá? Mas isso é uma afirmação que pode criar problema, a menos que o indivíduo esteja muito maduro já. Portanto, o verso diz que aquele que vê a unidade deste ser único, não dual, né, por trás da diversidade, né, de objetos, de namarupas, é uma pessoa sábia. E o Swami diz assim, e como é que a pessoa vai desenvolver essa compreensão? Como é que ela vai se tornar o desperto superior? Né? Como é que ela vai se tornar o Yoni? Né? Como é que ela vai acordar deste sonho do estado de vigília, que é o sonho mais difícil de ser desperto, de ser realizado como um sonho, como uma projeção, como uma ilusão? Como é que o indivíduo vai despertar e compreender isso? Só tem um modo possível, é através do pacote guru-discípulo, como apresentado nas escrituras do Vedanta. Para acordar, para despertar de um sonho, às vezes, quando eu era criança, né? Alguém pode vir, né? A mãe e o pai me sacudir, meu filho, o que passa? Você está sonhando? Ah, sim, sim. Ou simplesmente, meu filho, acorda porque é hora de ir para a escola, né? Então a gente pode acordar com a ajuda de alguém. Mas como é que a gente vai acordar para essa atribuição de realidade a essa ordem aparente física material, assim dita Vyavahara? Como é que a gente vai acordar, despertar da atribuição constante de realidade a tudo isso, na qual eu me torno uma vítima, na qual eu me torno um participante, né? E não um espectador? Como é que eu vou acordar, despertar de tudo isso? Ninguém vai te despertar,
mas somente um guru de verdade através das escrituras de verdade. Tá? Existe uma infinidade de escrituras ali que nem se comparam com as escrituras dos Upanishads. E eu tenho me interessado por analisar de mente mais aberta possível essas outras filosofias espirituais. Levante-se, desperte, no Katha Upanishad é dito, levante-se, desperte, aproxima-te dos grandes sábios e aprenda. Como o fio afiado de uma navalha é esse caminho, assim dizem os grandes sábios. É difícil de trilhar e é até mesmo difícil de atravessar. Então, eu achei bacana isso aqui. Vocês sabem que é a primeira vez que eu estou fazendo o Gita em a sua íntegra, né? Eu não tinha passado por esses capítulos todos, assim, nos pormenores, né? E aqui eu encontro, lendo hoje de manhã, ou ontem, lendo essa passagem, que no qual é dito que este caminho é tal qual a caminhar no fio de uma navalha. Então, é um conceito que a maioria de nós já deve ter ouvido falar, né? Quem é que não, nunca ouviu falar sobre isso? Todo mundo já ouviu falar, porque é um conceito comum no mundo espiritual em geral, tá? Então, eu ouvi falar disso quando eu era garoto ainda, né? Mas sem nenhum contexto, sem nenhuma explicação. Portanto, fica sempre aquela coisa, meu Deus, é quase impossível, porque eu posso me cortar e morrer no fio de uma navalha, no fio de uma espada, né? Então, não existe nada de mundo novo neste mundo, entendeu? Todos esses conceitos são originados nos Upanishads. Eu costumo dizer, já há décadas, que é a fonte original de todo o conhecimento espiritual. E aqui mais uma indicação de conceitos, tal qual o fio afiado de uma navalha, na qual o buscador da realidade deve caminhar, né? Presente no Katha Upanishad. E como você vai fazer essa caminhada? Se aproximando de um guru e aprendendo. É difícil de trilhar, é difícil de atravessar. Como nós sabemos, a grandíssima maioria das pessoas que passaram pelo Vedanta Brasil, elas simplesmente abandonaram a trilha. Falando de trilha, né? Abandonaram a trilha, né? Alguns abandonaram pensando que tivesse percorrido e atravessado a trilha, né? E outros abandonaram simplesmente dizer, não, não é para mim, porque eu gosto de sentir a vida, eu gosto de, né, ter uma experiência transcendental, né? Por quanto tempo a gente dorme? Nós dormimos quantas horas? Eu agora que estou mais idoso, né? Oficialmente eu me tornei um idoso, porque eu virei setentão, né? Então, quantas horas uma pessoa mais idosa dorme? 6, 7 horas, tá? Então, quanto tempo eu vou ficar dormindo a respeito, né, da minha real identidade como desperto superior? Quanto tempo eu já dormi? Porque a maioria do tempo eu estou vivendo a dualidade. Até mesmo o sono profundo é uma forma de dualidade. E eu estou atribuindo realidade a cada um desses três estados. Para mim, eu estou sempre atribuindo realidade. Aí, quando eu volto para o desperto, assim, o sonho foi bacana, mas era uma forma de ilusão. O sonho, mais claramente, né, é problemático, né, porque são movimentos rápidos de prazeres e dores, né? Mas quanto tempo eu tenho vivido tudo isso? Quantos nascimentos, quantas encarnações, né? Portanto, as Escrituras, e o sábio dirá, desperte, acorde deste sonho, né? Este é o ensinamento das nossas Escrituras, apoiado pelo ensinamento apresentado pelo Guru, é o Guru Shastra Upadesha. O sábio, ele sabe, ele tem essa visão da realidade. A diversidade dos seres é uma projeção aparente naquilo que é a única realidade, a consciência. A existência dos 7 universos, das 14 locas, 7, não, 14 locas aparentes,
né? São projeções aparentes nesse ser único, nesse ser não dual, nesta consciência. É tudo projetado ou baseado nesta consciência, única realidade. Tudo está localizado nesta consciência e você é essa consciência. Uma pessoa sábia é uma pessoa que compreendeu, reconheceu e assimilou e internalizou esta compreensão. Que compreensão de fato de que toda pluralidade e diversidade experimentada no universo estão repousando dentro de mim como mera projeções holográficas. Eu sou a única realidade, eu sou a consciência não dual. Dentro de mim não existe diversidade. Eu não sou uma somatória de todas as partes, de todas as diversidades. Eu sou livre de partes e diversidades. A projeção é uma mera projeção aparente. Só existe eu, a luz da consciência, que por natureza ilumina tudo aquilo que é projetado dentro do âmbito da minha existência. Eu sou a causa, a sustentação e a resolução de tudo. O mundo repousa em mim quando? O tempo todo. Tá? Porque esse mim, esse eu, foi revisado e redefinido como a consciência não dual, a única realidade. Tudo é um reflexo que ocorre dentro do âmbito da consciência. E quando esses estados desaparecem, né, a única coisa que permanece é essa consciência. Podemos dizer que tudo isso surge e se resolve de volta dentro de mim. Mas existe um problema, que o Swami diz assim, mas existe uma pequena tragédia em tudo isso. O sonho sai de mim e o mesmo sonho que eu crio, às vezes, ele não serve o meu próprio interesse, né? Ele se torna tipo um Frankenstein, está dizendo os pesadelos. A gente não tem controle. Quem é que não gostaria de ter somente sonhos celestiais, sonhos prazerosos, né? Nós adoraríamos, né? Mas os sonhos, eles são ilustrações das nossas condições mentais. Se a gente pensa muito, muito sobre propriedade, dinheiro, patrimônio, investimentos, essas coisas, a gente vai sonhar com essas coisas, né? Agora, se a gente pensa muito sobre o ser, a gente ou não sonha ou tem sonhos bacanas nesse sentido, tá? O sonho é um reflexo daquilo que eu retenho na minha mente como impressões, resíduos de memórias. Isso se torna uma experiência, e muitas vezes experiência de pesadelo, até os filhos às vezes se tornam pesadelos, o Swami se diz, ele muito brincando, quando ele falou isso, eu que ouço esses áudios, né? Os próprios filhos se tornam uma dor de cabeça enorme para os pais. Eu criei o meu filho e agora vejo o que eu criei aqui. Aí ele falou alto, aí ele se deu conta de que tinha muitos pais e mães na plateia que não ia gostar, e ele falou assim, não, 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 mas nem sempre, só às vezes, né? Dando uma risadinha, né? Mas a criação do mundo dos sonhos, a gente não tem muito controle dela. A gente pode dizer, não, tudo ocorreu a partir de mim, mas a gente não tem controle. E não é à toa que existem pessoas que se dedicam a tentar compreender o significado dessas projeções do mundo do sonho. Eu sou a causa da criação, tanto do mundo dos sonhos como do mundo desperto. Existe, tudo isso é uma projeção no ser único. Eu sou a causa da projeção, da sustentação e da resolução de tudo, porque tudo se resolve em mim. A dissolução é toda ela resolvida em mim. Eu sou esse Brahman. Quando alguém tem essa clareza de visão, clareza de compreensão, de visão cognitiva e intelectual, uma visão cognitiva que transforma a experiência do Jivatma, quando eu consigo, somente então eu consigo fazer essa declaração sem vaidade, sem medo, sem vergonha, no silêncio do meu coração, no meu Nididhyasana, eu faço esta declaração para mim mesmo. Eu digo isso para mim
no silêncio do meu coração, eu sinto, né, ressona como realidade, eu compreendi tudo isso, e agora eu teste a vida, eu vou ver o modo qual esta declaração, Aham Brahmasmi, se internalizou e transformou o modo qual eu interajo com o mundo, que irá continuar produzindo experiências favoráveis e desfavoráveis, que é o tema do próximo verso aqui, né, da sequência disso, né, é que vê, tudo bem, eu gostaria de ter um despertar do mundo dos sonhos, do mundo de vigília, né, do acordado, do desperto, de tal modo que o mundo desperto desaparecesse. Mas não, quando você desperta para aquilo que é a única realidade, aquilo no qual os três mundos e os três jivas, né, elas se refletem, eles aparecem. Só que quando você desperta, eu não sou o sonhador, você imediatamente se desperta porque transferiu a sua identidade para o desperto, né? Mas quando você transfere a sua identidade através desta compreensão profunda para a consciência, né, a luz que ilumina e revela, o mundo Vyavahārika, o mundo, essa projeção, ela permanece. Por quê? Porque é uma projeção coletiva. É Maheshwara, a partir a nível macrocósmico, ele mantém essa projeção para, né, o benefício de todos os jivas que ainda querem experimentar a dualidade, como modo de se refinar, de se purificar e reconhecer a real natureza como o seu próprio espírito, né? No silêncio do coração, nós fazemos essas declarações para com nós mesmos. Aham Brahmasmi, eu sou essa consciência, eu sou esse espírito. A gente para por aqui, antes da gente desligar a luz do internet aqui, do Zoom. Eu gostaria de fazer uma nota a respeito do nosso próprio seminário, próximo seminário. Já ia dizer na Vedânia, não. A Betânia. A Betânia, ela tem contatado alguns de vocês, né, para saber quem está interessado, quem não está interessado. Eu quero simplesmente deixar uma nota aqui que nós não temos interesse em convencer ninguém de vir participar desse evento presencial. É simplesmente para facilitar a organização. Porque se vierem somente a Betânia e outras duas pessoas, então nós precisamos de uma determinada estrutura. Mas se vierem 5 pessoas, nós precisamos de uma outra tipo de estrutura. Então, o objetivo não é vender, não é convencer ninguém, mas é simplesmente nos organizarmos dependendo dos números dos potenciais participadores. Então, tão logo vocês possam, vocês contatem a Betânia, né, para falar das suas intenções, tá? Enquanto isso, eu vou contatar alguns lugares para ver se as coisas estão ainda livres e se existe o potencial. Eu lembrei de um outro lugar aqui, Betânia, que é a Casa do Gigante, aquela casinha aqui, que ele agora, ele deixou com a dona, como é que se chama mesmo? Silvia? A Dirinha. Deixou com a dona Dirinha aluga aquela casinha do gigante. Então eu já tenho que falar com ela, possivelmente hoje, para perguntar se ela já alugou aquela casinha que é aqui do lado ou não. Eu vou tentar, né, manter algumas possibilidades, ninguém sabe até quando, mas no futuro próximo a gente vai ter que simplesmente abrir mão ou tomar uma decisão, qualquer que seja. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om Namastê. Oi, pessoal. Quero deixar aqui um recado muito sincero. Faz mais de 5 anos que eu estou dentro da nossa Sampradaya Vedântica e isso transformou completamente a minha vida. Antes eu estava totalmente engajado no mundo, achando que de alguma forma
o sucesso, o prazer, o reconhecimento iam me resolver. Mas, com o tempo, eu percebi que nada disso trazia uma paz duradoura. E foi através dos ensinamentos e principalmente da orientação do professor Arlindo Nagar que eu consegui entender de forma prática que existe sim uma possibilidade de libertação, que não é só teoria, que é algo real, que muda a forma como a gente vive e se relaciona com tudo. Essa transformação eu devo a ele, ao Arlindo Nagar, que me deu acesso às escrituras, que me ensinou a ver com clareza, com paciência e firmeza, sempre fiel à tradição que ele representa com tanta integridade. Por isso, eu sou profundamente grato. E eu gostaria de incentivar que, se esse ensinamento tocou você de alguma forma, considere fazer uma doação periódica. É uma maneira concreta de apoiar o futuro dessa missão aqui no Brasil, que é conduzida com tanto empenho pelo nosso professor Arlindo. Muito obrigado.